Boa noite, pessoal. Quem fala é o professor Robson Araújo. Daremos início hoje à primeira aula síncrona da disciplina, da unidade temática Trabalho de Conclusão de Curso 2, que compõe a unidade, que compõe o curso de especialização em gestão na educação profissional e tecnológica. Hoje é o dia 18 de março de 2023, e além de mim, do professor formador, professor Robson, ainda contamos com a presença do nosso intérprete, Gabriel, acho que a Fofa também, né? E, além disso, temos alguns tutores aqui que eu estou observando, o Antônio, a Cádia, temos outros tutores também, além dos alunos de diferentes polos deste curso. Então, todos sejam bem-vindos e bem-vindos, tá? Eu vou fazer o compartilhamento de tela a partir desse momento, para, então, a gente iniciar a nossa aula, tá bom, pessoal? Tela compartilhada, a partir desse momento eu não vou estar observando vocês, eu peço, tá? Eu vou aqui começar a apresentação dos slides. Bom, pessoal, essa é a primeira aula síncrona, como vocês já devem ter observado lá no ambiente virtual, ela se intitula TCC2, Caminhos Percorridos, como elaborar o inventário e a importância do memorial. Ela compõe, como eu já disse, a unidade temática, trabalho de conclusão de curso 2, e é ofertada, construída, planejada por mim, o professor Robson Araújo, tá? Você já conhece minha metodologia, só lembrando que a gente já teve outras duas experiências juntos. Fui professor de vocês de TCC1 e também fui professor de vocês de outra disciplina do módulo 2, né, de planejamento e gestão da educação profissional integral e integrada, tá? Então, você já conhece mais ou menos a metodologia do meu trabalho e também como eu monto minhas aulas. Geralmente, eu gosto de estruturar minhas aulas a partir de 3 momentos. No primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho quais são os objetivos dessa disciplina, né? E aqui a gente vai retomar também algumas questões que foram abertas lá em TCC1, uma vez que TCC1, 2 e 3, apesar de serem 3 unidades temáticas distintas, elas compõem o mesmo objetivo, que é a construção paulatina e progressiva do trabalho de conclusão de curso. Então, é bom a gente observar algumas questões que a gente falou. No segundo momento, a gente vai avaliar os caminhos percorridos, uma vez que esses caminhos percorridos, especialmente no módulo 2, vai ser o objeto da primeira atividade, né? Então, a gente vai observar qual foi o caminho que vocês percorreram até agora. Eu vou fazer uma rápida revisão sobre alguns componentes curriculares que vocês estudaram, observando as emendas, tá? Para depois a gente chegar lá na terceira parte para falar sobre o memorial, que é um instrumento importante, inclusive, para a construção do inventário, que é a primeira atividade que vocês vão desenvolver, e também falar e dar orientações sobre essa primeira atividade que se iniciou dia 16, anteontem, que é o início do curso, tá? Então, pessoal, aqui esse quadro, vocês já conhecem ele também foi objeto de atenção da primeira aula síncrona de trabalho de conclusão do curso 1. É muito importante que todos vocês, sempre que eu puder, eu vou estar voltando a ele, que vocês compreendam a construção curricular do curso de vocês, porque a disciplina trabalho de conclusão de curso, a forma como ela é ofertada neste curso de gestão, assim como nos cursos de docência de EAD, tem uma forma de oferta bastante específica, né? É importante que vocês tenham a compreensão do todo do curso de vocês. Então, esse é um curso organizado em 3 módulos, 2 núcleos, né? O primeiro módulo é com núcleo comum, que é comum a todos os cursos, não apenas o de gestão, mas também o de EAD, o de docência, que é uma parte mais introdutória, que trabalha com a questão da cultura digital e com as disciplinas, com as unidades temáticas, que trabalha a educação, certo? No segundo núcleo, que são os núcleos específicos, né, a fase 1 e a fase 2, né, que é o módulo 2 e o módulo 3, aqui vocês já vão estudar mais áreas específicas do curso de vocês, tá?
E ao fim de cada um desses módulos, nós temos um momento do trabalho de conclusão de curso, tá? Por isso que ele está até colocando aqui o primeiro momento, o segundo momento e o terceiro momento aqui, tá bom? Então, é muito importante que a gente tenha essa noção, porque o tempo todo, né, como a gente já trabalhou, o trabalho de conclusão de curso de vocês, lá no final, o modelo que vocês vão fazer é um relatório de formação. E esse relatório, um dos objetivos deles é que vocês narrem como que foi a sua experiência ao longo do curso a partir da investigação de uma questão norteadora. Tá? Então, a visualização completa desse curso é muito importante. Sobre o trabalho de conclusão de curso 2, aqui eu trouxe a parte que fala lá no PPC, no projeto político de curso de vocês, o que é trabalho de conclusão de curso 2, que é exatamente nesse segundo momento aqui. Então, os objetivos ele acontecerá após a conclusão das unidades temáticas do núcleo específico, com o propósito de elaborar um breve inventário dos estudos já realizados sobre o tema, privilegiando os que se articulam diretamente ao problema construído e, se necessário, revisar o plano de formação, considerando o inventário construído e as sistematizações realizadas. Então, aqui, nós temos dois objetivos nesse momento. O primeiro é vocês observarem o caminho que vocês percorreram, né? Por isso que o nome da aula é Caminhos Percorridos, especialmente no módulo 2, uma vez que lá no final do módulo 1, com o trabalho de conclusão de curso, vocês construíram o plano de formação, selecionaram uma questão norteadora, que é uma questão que vocês vão investigar ao longo do curso, e foi orientado que vocês, ao longo dos componentes curriculares dos módulos 2 e 1 e 3, vocês pudessem ir investigando essa questão. Então, aqui, esse inventário que vocês vão produzir, justamente como a primeira atividade, digamos que é uma revisão sobre o trabalho que vocês fizeram ao longo do módulo 2. Esse é o primeiro objetivo que vai compor a primeira atividade. O segundo objetivo é digamos, a revisão ou uma reorganização do plano de formação que vocês fizeram no trabalho de conclusão de curso 1, e, obviamente, essa vai ser a segunda atividade de vocês, tá bom? Então, são esses dois objetivos. Digamos que o TCC2 é um caminho intermediário entre o TCC1 e o TCC3. Intermediário, porque ele visa observar o caminho que vocês já percorreram, sobretudo ao longo do módulo 2 do curso, e também começar a projetar o que vocês vão fazer no módulo 3, uma vez que vocês já entenderam como é o processo de construção desse TCC, e também fizeram essa revisão, digamos assim, essa reorganização do estudo através do inventário. Aqui, eu coloquei para vocês, já peço desculpa aqui as letrinhas pequenas, mas ela é um print lá do que está lá no ambiente virtual. Todos vocês já entraram no ambiente, já entraram em contato com eles, e é a metodologia da disciplina que explica mais ou menos isso que eu acabei de explicar para vocês, né? Fala sobre os objetivos, que é a elaboração desse inventário e a revisão do plano de formação, fala sobre a primeira e a segunda atividade, inclusive as datas. A gente começou essa primeira atividade entre ontem, no dia 16, e vai até o dia 31. Eu até dei um tempo a mais, né? Porque, sem dúvida alguma, o trabalho do inventário, ele é um trabalho que vocês vão iniciar do zero, então vocês precisam de um tempo um pouco a mais, então vocês vão ter aí um pouco mais de 15 dias para vocês realizarem ele, tá? Enquanto a segunda atividade, que é uma revisão de um plano que já está pronto, então, teoricamente, vocês já têm feito esse plano, então, vocês só vão revisar alguns aspectos dele, vocês têm 10 dias para concluir. Só lembrando que, aqui não está exposto aqui, mas a primeira atividade ela tem peso 60 e a segunda atividade tem peso 40 na nota final de vocês. E, além disso, ela explica que nós teremos 3 encontros síncronos, tá? O primeiro é hoje, o segundo é daqui a uma semana, e o terceiro é daqui a 2 semanas, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, nesse mesmo local, e lá no ambiente virtual você tem lá os links, são links diferentes, tá bom? E também, pessoal, dê uma olhada no material complementar que a gente vai fazer uso, sobretudo agora da primeira aula, e vocês vão observar, por exemplo,
que tem alguns textos sobre a questão da escrita autobiográfica, do memorial de informação, né, que é a metodologia de pesquisa do TCC de vocês. Inclusive, na semana que vem, nós vamos fazer uma aula que aprofunda esse debate sobre a escrita autobiográfica, sobre memorial de informação, sobre relatório de informação, essa questão de como você faz uma avaliação da sua própria trajetória. Algo que a gente já fez, inclusive, em TCC1, mas aqui eu vou trazer outras discussões para aprofundar um pouco mais e dar embasamento teórico metodológico para vocês desenvolverem o TCC de vocês. E na aula do dia 1, daqui a 15 dias, eu vou fazer uma aula parecida com essa, mas explicando como fazer a revisão do plano de formação, ou seja, explicar a segunda atividade. Se houver uma necessidade, pode ser possível que a gente tenha um quarto encontro, no dia 8, mas são essas as 3 aulas que a gente tem planejado. Ok, pessoal? Então, aqui, só para sistematizar, eu fiz um desenhozinho rápido aqui para vocês. Os 2 objetivos do trabalho, conclusão de curso 2. Aqui, inclusive, os títulos dessas aulas são Caminhos Percorridos, né, onde vocês vão construir um inventário que vão fazer a análise do seu percurso, sobretudo no módulo 2, e caminhos a percorrer, onde vocês vão fazer a revisão do plano de formação que vocês já fizeram no TCC1, mas observando, visando, fazendo um planejamento mais específico, né, para o que vocês vão pesquisar e quais são as estratégias de pesquisa ao longo do módulo 3, tá bom? Então, caminhos a percorridos, construção de inventários, caminhos a percorrer, a revisão do plano de formação, observando aí o módulo 3 do curso. Então, pessoal, vamos iniciar, então, essa segunda parte da aula, né, que é justamente caminhos percorridos, o módulo 2 do curso de vocês. Então, se vocês perceberem bem, esse módulo 2, que é o núcleo específico, a fase 1, de todos os núcleos e módulos, os 3 que nós temos, é exatamente aquele módulo em que você tem a maior carga horária, uma vez que no módulo 1 você tem 3 disciplinas e mais o TCC, né? No módulo 3 você tem 3 disciplinas e mais o TCC, e aqui você tem 4 disciplinas, 4 unidades temáticas e mais o TCC, tá bom? E o que caracteriza cada uma dessas unidades temáticas? A característica principal de cada uma dessas unidades temáticas, que vocês já estudaram, inclusive a gente trabalhou, né? Essa unidade temática aqui, planejamento educacional e avaliação institucional na EPT, eu fui professor, só aconteceu uma alteração porque a gente, primeiro, ela foi ofertada como terceira disciplina do segundo módulo, e Democracia e Gestão Democrática na Educação Profissional e Tecnológica foi a 4ª. Mas todas as daqui nós trabalhamos, inclusive eu fui professor daqui de Planejamento Educacional. Então, a característica destas disciplinas e do núcleo 3, do módulo 3, que são unidades temáticas que tratam de áreas de abrangência do tema principal do curso, né? Do campo de estudo do curso, que é justamente o campo da gestão, né? Então, você tem um elemento da gestão e você tem um elemento da EPT, né? Então, você tem essa primeira disciplina de gestão educacional, de políticas públicas e legislação, onde você tem um debate fundamental que vai atravessar todo o curso, mas que está apresentado de forma mais focal aqui sobre a questão da democracia e da gestão democrática, na EPT, e aquela disciplina que nós já trabalhamos aqui, que eu espero que tenha contribuído com a formação de vocês, que é a unidade temática, planejamento educacional e avaliação institucional. Então, essa daqui é um núcleo que traz um campo de abrangência. Lembrem-se que lá no primeiro TCC, no TCC1, eu tinha dito que a pesquisa que vocês vão fazer é exatamente uma pesquisa da sua relação com o curso e sobre uma questão norteadora. E essa questão norteadora, ela tem que ser uma questão dentro do âmbito da gestão. Por isso que um dos exercícios que eu passei para vocês era justamente vocês analisarem o PPC do curso de vocês, lerem as emendas, os textos, as referências bibliográficas, para saber quais daquelas unidades temáticas poderia contribuir com a investigação da sua própria pesquisa. E também alertei para vocês que, ao longo do curso,
nas diferentes atividades dos diferentes componentes curriculares, vocês deveriam tentar, sempre que possível, trazer o debate que o professor e que a disciplina estava apresentando para vocês para a investigação da sua unidade, da sua questão, da sua temática, da sua questão problematizadora, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se você conseguir, ao longo do curso, aproveitar da melhor forma possível cada uma das unidades temáticas, né, e fazer os devidos registros, sempre que fizer as atividades, trazer a possibilidade de interação com o seu tema. Quando chegar lá na hora de redigir o TCC, basicamente, o corpo do texto ele vai estar bem encaminhado, tá? Isso daqui é o grande diferencial metodológico desse curso. A ideia é que vocês vão construindo o TCC ao longo de todo o curso, em meio a todas as unidades temáticas, tá? Aqui, vocês já conhecem esse desenho aqui, né, que foi um desenho que eu fiz lá para a disciplina, para uma das aulas da disciplina, né? Então, a gente está aqui fazendo esse caminho, vocês já percorreram, né, o primeiro módulo, né? Em TCC1, vocês fizeram um plano de formação, caminharam também pelo módulo 2 e se encontram aqui em TCC2, onde vocês vão fazer a revisão do plano de formação e, né, avaliar esse itinerário, sobretudo no módulo 2. Tá? E essa revisão do plano de formação vai ser justamente observando, né, quais são as disciplinas e quais são as estratégias que vocês vão fazer ao longo das 3 próximas unidades temáticas para chegar na disciplina TCC3, que possivelmente eu serei o professor, certo? E ela está planejada, se eu não me engano, para ocorrer por volta de setembro, ou agosto, setembro, não sei ao certo, depois eu posso me informar melhor, e que vocês possam já ter todos os instrumentos para poder redigir o trabalho de conclusão de curso de vocês, tá bom? Então, assim, como a gente está falando de caminhos percorridos, pessoal, eu vou estar aqui passando, só para vocês irem relembrando, quais foram as unidades temáticas e os objetivos das unidades temáticas do módulo 2 do curso de vocês, tá? Uma dessas unidades temáticas, eu acho que a primeira unidade temática delas foi a de gestão educacional, ela tem 30 horas. E qual era o objetivo dela? Conhecer a estrutura organizacional de uma instituição escolar, né? Compreender o plano de desenvolvimento institucional, o PDI, o projeto político-pedagógico e os planos de gestão como instrumento de gestão democrática. Nota, inclusive, essa temática da gestão democrática como um elemento que atravessa, transversal às diferentes unidades temáticas, até porque ela incorpora a filosofia do curso de vocês, tá? Então, entender como a escola funciona, quais são seus documentos organizadores, quais são como que é estruturado organizacionalmente a escola e as instituições escolares, né? Também conhecer e compreender as atribuições dos profissionais que exercem função de gestão das instituições educativas. E compreender a relevância das relações interpessoais dos envolvidos no processo educativo. Então, essa disciplina, a primeira que vocês devem ter estudado no curso de vocês, ela apresenta, digamos assim, né, o dia a dia mais amplo, né, os desafios mais amplos do dia a dia de um gestor educacional, né? Os instrumentos de gestão, a estrutura organizacional, as relações interpessoais, né? Tudo isso com o foco da construção da gestão democrática, né? E aí que, claro, na ementa ela tem essa interação com os objetivos, que é os fundamentos e princípios da gestão educacional, a estrutura organizacional, o PDI, o PPP, né? A gestão pedagógica, financeira, administrativa, de pessoal, que são todas diferentes aspectos da gestão, né? Atribuições do coordenador de curso, né? As relações interpessoais, etc, etc. Então, essa foi a primeira disciplina que vocês estudaram aqui no módulo 2, né? Depois vem uma disciplina que eu acho fundamental, que a gente tem que ter domínio, todo gestor escolar. Lembrando que a escola é uma instituição, sobretudo a escola pública, mas também as escolas privadas também. Todas as escolas são regidas por um conjunto de legislação, né? E o gestor deve seguir essa legislação e, sobretudo, no âmbito das escolas públicas, elas incorporam um conjunto de políticas públicas. Então, compreender a legislação educacional como um todo,
da EPT em específico, a legislação federal e as normativas e regulamentações estaduais e municipais, além das políticas públicas, é fundamental, tá? Então, aqui, inclusive, nós temos, né, conhecer os conceitos e abordagens que orientam as políticas públicas no Brasil, tendo como recorte do EPT, é óbvio que no âmbito da educação é muito grande o debate sobre política pública, e aí o foco do curso sempre foi sobre a EPT. A primeira disciplina ela é um pouquinho mais ampla, né? Não se refere tanto à questão da educação profissional e tecnológica, mas nessa ela já traz esse foco um pouquinho maior. Compreender e refletir sobre a influência dos organismos multilaterais na definição das políticas públicas da educação no Brasil. Aqui tem um debate teórico muito importante sobre o tipo de pedagogia que de cada política pública incorpora e qual a filosofia que essas políticas públicas trazem, tá? E entender os impactos das políticas de financiamento sobre a qualidade da educação, né? E na ementa tem essa questão das concepções e bases conceituais sobre Estado e políticas educacionais no Brasil, a produção histórica das políticas e das bases legais da educação e da EPT, e a reforma do Estado, né? Essa questão do neoliberalismo, da pedagogia do capital, das pedagogias das competências, que vocês devem ter estudado, inclusive, lá no módulo 1 também, né? E, óbvio, as políticas contemporâneas da educação e, especificamente, o EPT, né? No PNE e na LDB, tá? Então, aqui você tem uma visão mais ampla sobre as questões das políticas públicas e legislação. Eu acho que é um tema bem quente, sempre vai ser um tema importante. Aqueles que se dedicarem a estudar, seja alguma política pública ou alguma legislação, essa disciplina, sem dúvida alguma, deve ter contribuído para vocês, né? Além disso, como eu disse para vocês, talvez a gente tenha essa unidade temática aqui, que é a gestão democrática na EPT, ela, na prática, ela traz o centro nervoso, digamos, neofrágico, né, do curso de vocês, uma vez que a filosofia, né, os princípios, a base conceitual do curso de vocês é de uma educação profissional tecnológica voltada para a formação humana integral, que tenha como base o princípio da gestão democrática. Então, esse debate sobre a gestão democrática vai aparecer em diferentes unidades curriculares, porque é a base conceitual do curso, mas aqui você tem uma disciplina que trate especificamente sobre o que é, né? Aqui é gestão democrática, inclusive dentro dos objetivos você tem essa questão do que é democracia, a relação com a gestão da EPT, a importância das instâncias de representações colegiadas, né? E também, e aí todas as unidades escolares têm um documento fundamental que é, né, a materialização, pelo menos o planejamento, a diretriz dessa gestão democrática, que são os projetos político-pedagógicos, tá? Então, a gente tem essa disciplina que buscou tratar dessa questão aqui. E, por último, teve aquela disciplina que fui professor, né? Que ela, na verdade, foi ofertada até antes da gestão democrática, que ela traz justamente essa questão da importância do planejamento educacional, inclusive uma crítica a esses métodos de avaliação institucional externa à comunidade escolar, né? Mas também a importância de um planejamento educacional que seja feito com base no princípio diante da perspectiva participativa e emancipatória, né? O papel do PDI, do Plano de Desenvolvimento Institucional e do projeto político-pedagógico para esse planejamento institucional, né? Do ponto de vista do debate da avaliação, já trouxe uma perspectiva, uma crítica a esses métodos de avaliação quantitativos e generalizantes, já uma proposta de uma cultura de formatação de uma cultura de autoavaliação como promotora de uma autonomia institucional, né? Então, você teve esse debate sobre planejamento educacional e avaliação institucional. Então, veja, gente, o módulo 2 de vocês traz pelo menos 6 áreas de interesses que vocês podem utilizar no TCC de vocês. Pode utilizar 1 ou 2, ou até 3, combinadas. Claro que sempre uma como foco. Você tem um debate de política pública, de legislação, de gestão educacional de uma forma mais ampla, de gestão democrática de forma mais específica, de planejamento educacional e de avaliação institucional, né? São todos elementos que compõem esse debate da gestão na educação profissional e tecnológica. Eu estou apresentando tudo isso, gente, nada disso é novidade para vocês, até porque vocês fizeram esse curso, né? Estou falando isso porque
O trabalho de vocês, que eu vou explicar agora para vocês, é justamente fazer uma análise da sua trajetória, certo? Levando em consideração duas coisas, né? Inclusive, já eu vou mostrar essas duas coisas que estão. Então, a gente chega, passando agora já para o terceiro ponto da aula, certo? A gente chega na importância do memorial, né, de formação e na avaliação. Então, aqui, gente, eu sempre vou voltar esse tema, tá? Até porque, lembrando aqui que eu já tinha explicado para vocês lá no TCC1, os termos que são utilizados dentro do nosso curso, eles carregam alguma ambiguidade, né? São termos polissemísticos, termos que são utilizados em diferentes sentidos, e que isso acaba gerando alguma confusão. O memorial, lembrando que, só para deixar bem claro, a gente já tinha tratado disso, o plano de formação que vocês fizeram no primeiro TCC e vão revisar agora, é uma espécie de projeto, um plano que vocês organizam, né, as atividades que vocês vão desenvolver da pesquisa de vocês no curso. O relatório de formação que vocês vão desenvolver lá no TCC3 é um relato da sua formação. Então, o relatório de formação é o gênero textual que vocês vão desenvolver no último texto. E aqui aparece o tema do memorial, que é de todos os mais complexos, porque, normalmente, em muitos cursos e em alguns processos acadêmicos, o memorial é uma espécie de relatório de formação, que vocês já estão falando. O memorial, inclusive, é um memorial de formação. Inclusive, se vocês observarem os textos do material complementar que eu passo para vocês, geralmente eles utilizam não relatório de formação, mas memorial de formação, como um gênero textual. Só que no curso de vocês, o memorial, ele tem um outro sentido, tá? Que é um sentido mais específico, é um método de estudo, tá? É um método de registro das atividades. E por que eu estou votando nisso? Porque, para vocês desenvolverem bem o TCC de vocês, essa tela aqui vocês já conhecem, eu apresentei para vocês essa tela lá na quarta aula do TCC1, né? É importantíssimo que vocês construam um memorial. O que é um memorial? Um método de registro das diferentes atividades e experiências que vocês vão desenvolvendo ao longo do tempo. Então, agora, vocês vão estar fazendo o inventário, e quem começou a desenvolver o memorial, quem começou a fazer o registro, começou a fazer as anotações, vai ter muito mais facilidade para desenvolver esse inventário agora do que quem não começou a fazer esse memorial. Muito embora, como vocês têm as atividades feitas, como vocês têm acesso ao ambiente virtual, é óbvio que vocês têm condições de fazer o inventário, mas vai ficar um pouco mais trabalhoso fazer esse inventário. Quem desenvolveu o memorial, que é nesse sentido aqui como um diário de pesquisa, onde vocês fazem os registros das atividades, já vai ter facilitado muito mais o trabalho de vocês, tá? Inclusive aqui, vou até revisar o que eu tinha falado na quarta aula do TCC1, como construir um memorial, né? Primeira questão do suporte, ele pode ser um suporte físico, caderno, uma agenda, um bloco de notas, ou digital, bloco de nota, pasta, né, escrito no Word, por exemplo. Eu, que sou uma pessoa um pouco mais analógica, me permitindo aqui, eu sempre faço os meus registros no caderno, onde eu tenho toda a sistematização direitinho de todas as atividades que eu faço. Então, isso teria me ajudado bastante. O mais importante é a organização, né? Você deixar sempre claro, sempre organizando da melhor forma possível, né? Deixando clara a data daquele registro, o nome do professor, o nome da unidade temática, o tipo de anotação, tá? Se você vai fazer uma reflexão, uma citação, um mapa mental, etc, etc. E em cada unidade temática, você deve atentar para material didático do curso, que tem vários textos e com várias reflexões, os materiais complementares, que porventura vocês tenham tempo e disposição, interesse para ter estudados, artigos, textos, materiais autorais, referências, etc. As aulas síncronas, que certamente vocês têm contato,
os fóruns de dúvidas e debates que vocês participam e, obviamente, as atividades avaliativas que vocês têm desenvolvido e aprendizado. Tudo isso deve ter sido registrado no memorial de vocês. Se vocês já construíram o memorial, a atividade desta semana vai se tornar, deste curso, a primeira atividade vai se tornar muito mais simples para vocês fazerem. Tá? Agora, caso não, óbvio que vocês vão ter que recorrer lá, vocês têm que entrar no ambiente virtual, tem outros métodos, outras formas para vocês fazerem também, tá bom? Por isso que eu votei essas 3 telas aqui, pessoal, foram apresentadas lá em trabalho de conclusão de curso 1, mas eu fiz questão de votar aqui para falar da importância do memorial, até porque quem não começou a fazer o memorial, o seu caderno de registro, o seu bloco de anotação, comece a fazer agora e faça ao longo do módulo 3, porque quando você chegar lá no TCC 3, vai ficar tudo mais fácil. Então, pessoal, agora a gente entra justamente na explicação sobre a atividade da semana, tá? Aqui eu copiei lá do ambiente virtual, tudo que está lá no ambiente virtual eu trouxe aqui para aqui, tá? Até para não ficar umas letras menorzinhas, eu copiei, tá? Então, vou ler aqui e vou explicando para vocês. Caros estudantes, nesta primeira atividade, vocês construirão um inventário do conjunto de atividades, reflexões e aprendizados desenvolvidos ao longo do curso, especialmente no módulo 2. Por que especialmente? Porque é o módulo 2, onde vocês já tinham o plano de formação, já tinham selecionado a questão norteadora, e já tinham feito um plano, né, de desenvolvimento dessa pesquisa ao longo do módulo 2. Agora, se você, e eu falo especialmente, não exclusivamente, claro, quem quiser trazer algum elemento lá do módulo 1, das disciplinas de trabalho e educação, pode trazer, mas eu preferi recortar nos 4 componentes curriculares, nas 4 unidades temáticas do módulo 2, né, que eu acho que é mais óbvio trabalhar, é mais fácil também para vocês trabalharem, uma vez que vocês já tinham um planejamento aqui. A ideia principal é que vocês revisitem seu memorial, anotações, atividades, leituras e experiências desenvolvidas nas 4 unidades temáticas que compõem o módulo 2 do curso, que são aquelas que eu acabei de apresentar, e que tratam especificamente de áreas e conhecimentos pertinentes à gestão da EPT. Tá? Essa atividade também é um exercício de escrita autobiográfica, na qual o sujeito de pesquisa também é seu objeto de análise. Então, gente, caso vocês não percebam, de alguma forma, vocês já vão estar aqui começando a escrever o TCC de vocês. Porque o que vocês vão fazer no TCC é justamente, né, um relatório de informação, e uma das partes do relatório de informação é algo parecido com esse inventário. Então, se vocês fazem uma boa atividade, nesta primeira atividade, fazer uma boa reflexão da trajetória de vocês no curso, vocês já vão ter encaminhado parte, aí 30%, eu diria, ou grande parte, do TCC de vocês, tá? E é óbvio que também é um exercício de escrita autobiográfica. Lembrando que esse texto, ele pode ser escrito em primeira pessoa, uma vez que vocês vão estar falando da trajetória de vocês ao longo do curso. Deve ser uma escrita objetiva, trazendo informações consistentes, coerentes, né? Porque a referência são as unidades temáticas e o caminho percorrido até aqui. Porém, ele tem esse elemento narrativo da escrita autobiográfica, uma vez que o sujeito da pesquisa, o sujeito da escrita, também é um objeto da reflexão. Então, vocês já vão estar ensaiando aqui o que vocês vão desenvolver lá em TCC 3, tá? Portanto, o objetivo principal é, ao analisar a sua trajetória, vocês consigam demonstrar como foi evoluindo e aprofundando a pesquisa da sua questão norteadora, elencada no plano de formação desenvolvido na unidade temática TCC1, tá? Então, aqui nós temos justamente o passo a passo de como vocês vão fazer isso. Lá no ambiente virtual tem todos, depois desse vermelhinho, você tem lá a descrição de como fazer isso. Aqui, só por uma questão de economia de espaço, eu diminuí, mas vou explicar. Primeiro passo, gente, aqui eu posso até falar que esse primeiro, segundo, terceiro é um passo só. É revisitar o material que vocês têm. No caso, o memorial e as atividades das unidades temáticas. Vocês têm acesso
no ambiente virtual, as unidades temáticas que vocês já assistiram. E lá tem, caso vocês não tenham um memorial bem organizado, lá tem as atividades que vocês desenvolveram, não só as atividades, mas também os cursos. Então, aqui o momento é de revisitar o que vocês fizeram. Depois, o segundo passo é organizar quais as atividades, reflexões e experiências foram fundamental para aprofundamento da investigação da questão norteadora. É óbvio que vocês tiveram muitas questões, apareceram muitas questões. Vocês não vão colocar tudo no inventário. O inventário não é um relatório de todas as atividades que vocês desenvolveram até aqui. O inventário é quais essas atividades, reflexões e experiências foram importantes para a investigação da sua questão norteadora. É esse o foco. Então, vocês vão revisitar o memorial, o ambiente virtual, etc., e vai organizar aqueles que são fundamentais para vocês. Também é importante que vocês reexaminem o plano de formação, né, que vocês olhem ali o que vocês tinham planejado, e a partir daí vocês escrevam o inventário, tá? Então, o que é um inventário? O inventário é um texto em que se relata o conjunto das experiências pessoais em uma dada trajetória acadêmica profissional. Então, vocês vão fazer esse relato. Aqui ele terá como foco organizar uma narrativa da sua trajetória ao longo do módulo 2 e de como as 4 unidades temáticas, né, contribuíram para o aprofundamento ou redimensionamento da pesquisa da sua questão norteadora. Então, esse aqui é o objetivo do inventário. Agora, como que se faz o inventário? O inventário é um texto de caráter narrativo. Então, você vai narrar a trajetória que vocês passaram pelas diferentes unidades temáticas, como essas unidades temáticas foram contribuindo para vocês avançarem na pesquisa da sua questão, tá? E aí também tem elementos analíticos, que você pode trazer questões analíticas, que vocês fazem análise, e também descritiva, onde vocês vão descrever determinados elementos, né? E preferencialmente deve ser escrito em primeira pessoa, uma vez que vocês estão narrando a sua própria trajetória. Mas a escrita em primeira pessoa não descarta ser uma escrita objetiva, né? Uma escrita que tenha referentes, que siga as normas, que tenha regras, tá? Nele, né, no inventário, você deve elencar quais atividades, reflexões, leituras, debates, experiências no módulo 2 foram importantes para a pesquisa da sua questão norteadora. Aí aqui está, né, o que deve ter no inventário, lembrando para vocês, vou repetir novamente para deixar claro, essa é uma atividade que vai ser feita através de tarefa online, vocês já conhecem a metodologia, então vocês vão escrever num documento, vão postar esse documento, colocar esse documento lá dentro do ambiente virtual, vocês fazem aí em Word, né, transformam em PDF e enviam para um ambiente virtual onde vai ser analisado pelos tutores, tá? Então, o que deve ter nesse documento que vocês vão desenvolver? Um cabeçalho, né, onde vocês vão dizer quem são vocês, o polo, o nome do professor, isso tudo está lá descrito, tá? Obviamente, o cabeçalho ele não tem pontuação, e aqui você tem 3 partes, tá bom? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Na introdução, vocês vão apresentar para o leitor, no caso, para o avaliador de vocês, uma síntese da sua questão norteadora. Lembram que aqui eu tinha dito para vocês reexaminar o plano de formação? Então, no plano de formação, vocês já tinham apresentado qual era a questão norteadora. Aqui vocês vão apresentar qual é a questão, qual é a justificativa, fazer uma síntese, né, ali de com 2 ou 3 parágrafos, 2 parágrafos, apresentando para o leitor qual é a sua questão norteadora, tá? Que é um resumo, basicamente, daquilo que vocês apresentaram, né, no plano de formação. Então, a introdução é o que vocês já têm feito, vocês só organizam ali. No desenvolvimento, aqui sim vocês vão falar sobre a sua trajetória no módulo 2 e como cada disciplina ou quais das disciplinas contribuíram, a disciplina, as atividades contribuíram para o aprofundamento, o avanço da sua investigação. Basicamente, você vai narrar, né, como que você foi avançando, quais os textos foram lidos, quais as aulas foram importantes, quais as atividades foram feitas, sempre pensando nessa questão sempre pensando na questão norteadora,
tá bom? Então, o desenvolvimento, ele é exatamente essa narrativa dessa trajetória. Você pode, inclusive, dividir em tópicos, né? Falar, sei lá, dividir em tópicos das 4 unidades temáticas, como cada unidade temática foi contribuindo para o desenvolvimento da sua pesquisa, tá? Ou pode também fazer um texto mais corrido, aí a organização de vocês não tem, né, neste caso, não tem um padrão fixo, não, tanto é que eu nem coloquei, né, como eu fiz lá com o plano de formação, nenhum tipo de modelo, certo? Ele deve seguir esses elementos, deve conter esses elementos, mas não tem um modelo. E, por último, a conclusão, tá? Nesta conclusão, vocês vão fazer aí uma reflexão sobre a sua trajetória, né? E aí vocês podem fazer uma autocrítica, fazer uma crítica ao curso, né? Vocês podem explicar aqui as suas dúvidas, vocês podem trazer alguma questão que abriu novos horizontes. Então, aqui é uma reflexão mais específica, que você não precisa citar nada que você citou em relação às unidades temáticas aqui no desenvolvimento, mas você pode abrir um pouco mais a sua perspectiva, tá? Então, este aqui é o inventário. Aqui eu coloco aqui a atenção do gente. Eu conversando aqui com os tutores, aqui é bom que se diga, a gente percebeu que existem vários tipos de trabalho. Tem aqueles trabalhos grandes, aprofundados, cheios de citação, bem construídos, e já tem aqueles trabalhos um pouco mais preguiçosos, um pouco mais discretos. Então, a sugestão dos próprios tutores é que tivesse um padrão, pelo menos no número de laudas e de escrita. Então, eu propus aqui que os textos contassem entre 2 e 5 laudas, né, excluindo o cabeçalho, só com introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? E tivesse com texto ali entre 2.400 e 5.200 palavras, tá? Para a gente manter um padrão, certo? Claro, se for um pouco abaixo, um pouco acima, a gente utiliza o bom senso, não tem nenhum problema, mas é bom que vocês trabalhem, até porque, então, assim, um trabalho mínimo que eu imagino aqui é uma introdução com meia lauda, um trabalho mínimo, sem tanto aprofundamento, mas com uma boa qualidade. É uma introdução com 2 ou 3 parágrafos, ou seja, metade de uma lauda, né? Um desenvolvimento com pelo menos uma página completa, uma página e meia, e há uma conclusão também com 2 ou 3 parágrafos, também aí com metade de uma lauda, e, tá bom? Gente, tem muito material para vocês escreverem, até que boa parte desse material, né, foi basicamente, vocês têm domínio completo sobre isso, porque foi o que vocês vivenciaram, tá bom? Bom, pessoal, aqui são os critérios de correção, não vou me aprofundar muito aqui, mas, em síntese, você tem aqui, né, a introdução, ela vai valer 25 pontos, ela vai ter que ter a capacidade de síntese de você resumir o seu plano de ensino e deixar claro também para o avaliador o que você se propôs a fazer lá no plano de ensino, qual é a sua questão norteadora. Já no desenvolvimento, você tem que mostrar essa capacidade de síntese das suas experiências, mas também a sua capacidade de relacionar essas experiências à sua questão norteadora, então vale 50. E a conclusão, né, essa capacidade mais analítica de você pegar a sua experiência e fazer alguma reflexão, também vale 25 pontos, se você somar vai dar 100 pontos, né? E lembrando que para a contabilidade total do curso, você vai ter, essa atividade tem peso 60, tá? Então, pessoal, esta é a aula de vocês, tá? Eu fiz de tudo aqui para tentar mostrar para vocês e gerar a explicação de como vocês devem desenvolver aqui o inventário. Agora, eu vou parar com o compartilhamento da tela, vou estar aqui para que a gente possa abrir o espaço, inclusive, para que a gente possa trocar as ideias, vocês tirarem suas dúvidas, né? Eu consegui terminar a aula em 45 minutos, como prometido, era 45 a 50 minutos, tá? Essa aqui é uma aula muito importante, né? Porque ela dá uma diretriz de como vocês vão desenvolver a atividade, tá bom? E eu vou repetir novamente, pessoal. Se vocês fizerem bem, sobretudo, essa primeira atividade, vocês vão estar encaminhando, né? Uma grande parte ali, né? Ou pelo menos vai construir um material, um subsídio para lá no TCC3 vocês já ficarem mais confortáveis, tá bom? Então, pessoal, agradeço a presença de todos. Eu vou pedir aqui aos meus colegas, enquanto eu faço a liberação do microfone, vou pedir para meus colegas tutores fazer o levantamento
das questões do chat, eu vou responder essas questões. Posteriormente, eu abro aqui para quem quiser fazer alguma colocação, alguma questão aqui. A gente tem aí entre 10, 15, se ficar muito animado, até 20 minutos para esse segundo momento da aula, ok? Pronto, microfone ativado. Ó, o meu colega Antônio, ele já pegou a expertise aqui de fazer essa revisitação do chat, né, Antônio? Você conseguiu fazer a levantação das questões, lá, Antônio? Pode fazer, pode falar, Antônio. Antônio, eu não estou te escutando. Você está falando? Gabriel, estão me escutando, Gabriel? Tá. Essa é a minha referência aqui. Eu não sei se o Antônio ele está falando e não está tendo áudio. Professor, boa noite. Estou te ouvindo, não, Antônio. Rapidinho, viu, José? O microfone está liberado, viu, Antônio? Caso o Antônio não possa, eu peço ajuda aos demais colegas tutores. Estou vendo a Felícia, eu já tinha visto a Kátia, né, para me ajudar com essas questões do chat. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Tem um aluno que não saber se ele pode mudar a questão norteadora. Esse é o momento. Que ele escolheu no TCC1. Esse é o momento. É uma boa pergunta, tá? O ideal, aí você, inclusive, o que você vai fazer no inventário? É mostrar como, ao longo das disciplinas, você foi mudando a questão norteadora. E lá no plano de formação, você também vai alterar o plano de formação. Então, esse aqui é o último momento para fazer essa alteração. Agora, óbvio que a gente não recomenda que essa alteração seja da água para o óleo, tá? Ou seja, seja uma alteração muito distante, até porque você corre risco de ter perdido parte do trabalho anterior. Então, dá para fazer essa alteração agora, dá para ser justificado, inclusive, no inventário, dá para ser refeito o plano de formação, vai ter um trabalhinho um pouquinho maior, né? Porque você não vai apenas alinhar para o módulo 3, na segunda atividade eu vou explicar melhor, mas você vai refazer, de fato, o plano de formação, mas é possível sim, tá bom? Respondido, Kátia. Sim, pode ser que outra pessoa não tenha visto o chat. Eu posso até responder também. Perguntaram se o slide vai ficar disponível. Geralmente o professor disponibiliza junto com a gravação. Perfeito. Até entre hoje e amanhã, porque aqui depende do YouTube, da minha internet, estará disponibilizado no ambiente virtual, tá? A aula, a transcrição e o slide. Antônio? Professor, boa noite. Está me ouvindo? Agora sim. Professor, boa noite. Está me vendo? Estou sim, agora sim. Eita. Agora eu estou te ouvindo. Agora, acho que você que não está nos escutando. Gabriel, está me escutando, né, Gabriel? Professor, boa noite. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Que estou com problema aqui. Pronto, eu acho que agora eu resolvi. Vamos lá, professor. Deixa eu voltar aqui, dei um problema aqui no computador, mas eu consegui abrir o arquivo que eu estava coletando as perguntas. Vamos lá. Uhum. Eu acredito, porque eu caiu a minha conexão, eu voltei. Aí você estava respondendo uma pergunta que eu acho que era relacionada à modificação da questão norteadora. Foi a Kátia que trouxe uma das questões que apareceu no chat, exatamente sobre isso. Então, essa já foi respondida. Beleza. Vamos à próxima aqui. Teve um aluno, Rafael, que perguntou que não teve, ele colocou assim, não teve essa disciplina. Foi no momento que você estava falando sobre políticas públicas e legislação da EPT. Ele disse que teve a disciplina de gestão para permanência e êxito. Se ele tiver aí, eu acho melhor até que o próprio Rafael faça essa indagação, porque não ficou exatamente muito claro qual foi a disciplina a qual ele se referiu. Eu acredito que ele esteja se referindo à disciplina Políticas Públicas e Legislação, que você estava falando. Mas, se for possível, no final, se o Rafael ainda estiver por aí, eu acho importante que ele faça essa pergunta, porque ele esclarece melhor. Tá. Aí tem a pergunta... Já passo a palavra para você, tá, Rafael? Pronto, Rafael. Beleza, pronto. Já pergunta direto que fica melhor.
Então, vou passar. Rafael, Pronto. Boa noite, professor. boa É noite. isso mesmo, não teve a disciplina Políticas Públicas. A disciplina que nós tivemos, que foi a que encerrou semana passada, foi a Gestão para a Permanência e o Êxito, que inclusive o professor ainda não postou a nota no SUAP. Mas nós não tivemos a disciplina Políticas Públicas para a EPT. Você me desculpa, porque como eu não tenho um controle sobre o curso, né? Sou só professor, eu só segui o que diz o PPC, mas certamente deve ter ocorrido algum problema de ordem institucional e teve tido a alteração da oferta da disciplina. E isso não, obrigado pela informação, mas isso não muda em nada o que eu disse. Ao invés de discutir, de colocar lá em que a legislação e políticas públicas ajuda você, você vai colocar o que essa outra disciplina que foi ofertada ajudou, tá bom? Aquilo era mais a título para que vocês entendam como é importante revisitar o caminho percorrido. Ok? Rafael? Tá certo, professor. Tá. Antes de passar para o Judas Tadeu, deixa eu ver se o Antônio trouxe mais alguma questão do chat. Sim, professor. É uma outra pergunta também nessa mesma linha que o Marcos fez. Ele diz que as disciplinas de políticas públicas e legislação para a EPT e democracia e gestão democrática na EPT, elas também ainda não foram ofertadas. Mas eu acho que você deve ter respondido aí ao Rafael, não é isso? Tá, vocês me desculpem novamente, eu vou reforçar novamente, tá? Eu, como sou só um professor, eu não tenho conhecimento de qual a ordem da disciplina. O que eu fiz foi pegar o que estava no PPC. O importante para vocês é vocês narrarem aquelas disciplinas pelas quais as quais vocês estudaram, tá? Então, independente se foram aquelas que eu apresentei aqui ou não, o importante é que vocês discutam as que vocês estudaram. Pronto, mais uma pergunta aqui do Lucas Roberto. Ele pergunta se tem algum modelo que vai ser disponibilizado para a turma com o cabeçalho do IF Sertão e toda a estrutura do trabalho. Não, eu não planejei isso, não. Só tem a explicação para vocês, eu deixo vocês livres. A única coisa que vocês precisam fazer é colocar o nome, porque a identificação de vocês já vai estar constada quando vocês postarem lá no ambiente virtual, tá? E aí vocês só colocam um cabeçalho simplesinho, sem nenhum problema, e sigam aquelas ordens. A ordem que eu tinha colocado para vocês, tá? Com introdução, desenvolvimento e conclusão, tá certo? Não tem nenhum template, nenhum modelo, e fique tranquilo. O que vocês vão ser avaliados é mais pelo conteúdo e não pela forma, tá certo? Já foi feita essa pergunta, obrigado, Antônio, mas eu estendo a todo mundo. Qual é a data da entrega da atividade? Dia 31 de março, tá? Daqui a 15 dias. Tá? Quer dizer, do dia 16 a 15 dias, são 15 dias depois. Ok, professor, por aqui tudo em ordem. As perguntas relacionadas ao prazo também eu respondi no próprio chat. Então, por enquanto, somente. Se passou algum e eu não percebi, eu acho que a Cátia e os demais colegas podem ter anotado, ok? Enquanto vocês vão dando uma olhada aí, eu vou passando para o Judas, já que ele está com a mão levantada. Meu querido Judas Tadeu Feitosa Araújo. Boa noite, professor. Boa noite a todos os colegas. Boa noite. São duas questões, professor. Primeiro, uma crítica ao IF, uma instituição que eu tenho bastante respeito, certo? Não trabalho no IF, mas está deixando muito a desejar a questão das nossas notas. Inclusive, eu sou aqui do Sertão do Pajeú e 3 colegas já desistiram do curso por conta que não tem acesso às notas, lá no Suave não tem acesso, então desistiram. Enfim, tá bom do IF, ou quem for o responsável por essa parte, eu sei que o professor corrige, ou o tutor corrige, e repassa para alguém fazer, botar essas demandas no Suave, né? Para os alunos ter acesso às notas, né? Inclusive, eu incomodei bastante a tutora do módulo passado, que eu ficava perguntando, eu estou vendo aqui, eu tirei tanto, eu vou fazer final, não vou fazer? Ninguém está sabendo das notas, então está meio conturbado, assim, essa questão das notas. Isso é só um desabafo, não tem nada a ver com o senhor, eu sei. E a respeito
da disciplina do senhor, eu queria saber o seguinte: a gente tem acesso o primeiro trabalho lá no TCC1, que a gente enviou, tem como a gente ter acesso a ele? Era isso. Eu fiz. Pronto, posso responder a você? Pode ser, senhor. Obrigado, Juda. Olha, as críticas são muito bem-vindas, tá? Eu vou repassar ao coordenador de curso. Inclusive, eu posso aqui afirmar, aqui, falar com vocês, eu, pelo menos, sempre tento deixar ao final do curso todas as notas em dia. Inclusive, a última estava todas elas, embora tivessem alguns alunos com alguma inconsistência. Então, da minha disciplina, eu acho que tem ali uns 10 alunos que ainda falta aparecer lá por conta de alguma inconsistência do sistema, tá? Mas eu vou repassar para vocês e eu compreendo essa ansiedade e é o direito de vocês fazerem esse tipo de reclamação, tá bom, Judas? Eu vou repassar para o coordenador. Em seguida, a questão, eu conversei com uma pessoa, a técnica de assunto educacional, que também que é a coordenadora do lado de docência, e ela me disse que todas as páginas das disciplinas que vocês já cursaram estão ainda disponíveis para vocês. Então, em tese, sim. Em tese, vocês têm acesso, sim. E aí, caso não tenha, favor conversar com os tutores me passam, aí eu vejo com o pessoal de TI para tentar viabilizar alguma forma disso daí, tá bom? Tadeu. Ok, muito obrigado, professor. Disponha. Pessoal, tem mais alguém que gostaria de pontuar alguma questão? Como o Tadeu colocou, alguma questão, fazer alguma questão? Tirar alguma dúvida? Eu acho que Marcos trouxe um salve para a pedagogia tradicional. Notas. Renovaldo. Boa noite, professor. Agora, por último, o colega perguntou aí sobre o término da primeira avaliação. No meu entender, quando você falou a primeira vez, que era até dia 31/4. E agora Não. Você repetiu, por último, 31/3. Não, isso. 31, talvez eu tenha falado errado, está lá no ambiente virtual, com as datas, inclusive eu demonstrei aqui, talvez na fala eu tenha falado errado, são 15 dias, tá? Todas as disciplinas, elas ocorrem em 3 semanas, você já conhece já a metodologia, tá? Então, eu resolvi dedicar um pouco mais de espaço para a primeira atividade, que é um pouco mais complexa, e um pouquinho menos de espaço para a segunda, e lembrando que nessa disciplina só tem 2 atividades, não 3 ou 4, como são as outras. Então, revisando, de dia 16 a dia 31 de março, a primeira atividade, a segunda atividade do dia 1º de abril ao dia 11 de abril, tá? Com a possibilidadezinha ali de 1 ou 2 dias ao final do curso para tentar concluir para aqueles retardatários, ok? Ok, obrigado. Disponha. Olha, obrigado, viu, Marinaldo? Eu gostaria, até foi bom você ter falado isso. A Marinaldo informa aqui no chat que existe o acesso ao que foi feito no TCC1, acabou de baixar e de verificar. Isso é importante, não apenas para ver o TCC1, mas também para vocês olharem as disciplinas que vocês estudaram no módulo 2, né? Porque aí vocês olham e ali vocês vão relembrando o que vocês estudaram, sobretudo para aqueles que não têm tudo registradinho lá no memorial, como eu tinha sugerido. Mais alguém, pessoal? Não? Então, gente, eu queria agradecer aqui a presença de todos, especialmente aos meus colegas tutores que estão aqui até agora. Eu sei que meio de semana, quarta-feira, todo mundo aqui trabalha, não é fácil, mas espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês, que vocês tenham aprendido. Desejo um bom aprendizado, um bom trabalho para vocês, e um agradecimento especial a Gabriel Machado aqui, que faz esse trabalho belíssimo de tradução de intérprete em Libras, tá, Gabriel? Obrigado. O encontro com vocês até semana que vem, nesse mesmo horário, e aí no outro link. Tá bom, gente? Até semana que vem, aqui terminando a gravação. Abraço a todos.